Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Integre Jovem e a gente vem discutindo alguns livros aqui no YouTube. E o livro da vez é esse livrinho aqui, O Deus Pródigo, do Timothy Keller. A gente está no segundo capítulo, então se você não viu o vídeo anterior, você já procura aí na listinha. E agora a gente está no capítulo 2. O capítulo 2 ele é intitulado como Os Dois Filhos Perdidos. E assim, esse livro ele fala sobre a história do filho pródigo, né, que tá lá em Lucas, na Bíblia. E aí, só que ele trata com uma abordagem diferente, tá? E eu achei super interessante, amei ficar com esse capítulo 2, porque o Timothy Keller vai falar nesse capítulo 2 literalmente a história e vai começar a destrinchar a abordagem que ele quer trazer nesse livro. Então ele divide em atos a história e eu fiquei muito interessada em entender cada ato, cada cena, porque parecia realmente um teatro passando na minha cabeça e com muitas lições para nos ensinar. Então, no primeiro ato, nós temos a primeira cena. E a primeira cena começa com o filho mais novo chegando para o pai e falando: me dê a minha parte da minha herança. Naquela época, era costume os pais deixarem a herança para os filhos, né? E o filho mais velho, ele tinha direito ao dobro do quinhão dos outros filhos, né? Dos mais novos. Se o pai só tivesse 2 filhos, o filho mais velho ficaria com 2/3 e o mais novo ficaria com 1/3. E o filho mais novo se achou no direito de pedir a parte dele. E isso era uma ofensa muito grande, principalmente naquela época, porque a herança só é dada até hoje, né? O conceito de herança, a gente entende que quando alguém morre, passa a herança para algum familiar ou para alguém, para algum herdeiro. Só que o pai, ele não tinha morrido ali naquele momento, então ele pediu com seu pai mesmo vivo a sua herança. Então isso queria dizer mais ou menos que queria que ele tivesse morrido já para pegar o dinheiro do pai. E não era a questão da presença dele que faria ele feliz, o filho feliz, né? Ele queria mesmo os bens do pai, o pai era só uma ponte para ele conseguir o que era dele por herança, né? O dinheiro para ele gastar com o que ele bem entendesse. Não era a presença do pai que faria diferença ali. E isso demonstrava um profundo desrespeito, principalmente naquela época, né? Hoje em dia já seria um desrespeito, mas naquela época era pior ainda. A gente tem que lembrar ali que eles conviviam numa sociedade patriarcal e desonrar o seu pai dessa forma, desejar literalmente que ele morresse só para pegar os bens dele, era um profundo desrespeito. As pessoas ao redor, os amigos, eles olhariam com muito maus olhos ali. E o pai também, né? Deveria gerar uma tristeza no pai isso, pois ele viu que a presença dele nada importava. O filho só queria o dinheiro, os bens e só isso. E no Oriente Médio ali, quando um filho desrespeitasse o pai dessa forma, o que as pessoas esperavam era no mínimo uma expulsão de casa, sem dinheiro, sem herança, sem nada. Mas não foi o que aconteceu, né? Mais pra frente a gente vai ver. Mas aí ele pediu a herança dele. Provavelmente essa herança, ela era em forma de imóveis, né? O pai deveria ter muitas terras ali, que ele teria que vender uma parte de seus bens para conseguir entregar essa herança pro filho dele. E a palavra grega traduzida ali por bens é traduzida bios, né, que significa literalmente vida. Então eles tinham uma relação com a terra naquele contexto que era muito, fazia parte deles, né, era muito íntimo, uma relação de realmente pertencimento àquele lugar. E é diferente pra gente culturalmente, porque a gente é uma sociedade muito mais volátil, né, compra um imóvel, vende, mas ali naquele momento tinha um significado muito grande. Era como se eles pertencessem realmente àquela terra. E aí ele teria que vender como se fosse uma parte dele para dar a herança para o filho, que ele recorreria ali naquele momento. Ia requerer naquele momento sem o pai nem ter morrido, né? Então foi um desrespeito muito grande, principalmente naquela sociedade. Mas o pai, com muita paciência, ele suporta essa grande desonra, né? Essa dor. E com muito amor ele suporta tudo aquilo que o filho fez, aí suporta a rejeição, né? Quando a gente é rejeitado, a gente costuma sentir raiva, né? Tristeza, revolta, mas aquele pai com paciência e muito amor, ele suportou aquela dor da rejeição, da vergonha que ele passaria baseado, né, naquele pedido do filho.
E aí a gente chega à segunda cena desse primeiro ato. Na segunda cena, nós vemos o filho mais novo indo embora dali. Ele realmente consegue pegar a herança, o pai entrega a herança para ele. E ele sai dali abastado, né? Cheio de dinheiro, no caso, ali naquela ocasião, podendo fazer o que ele quisesse. E aí ele desperdiça esse dinheiro, ele gasta, ele não investe com sabedoria esse dinheiro, ele gasta tudo. E aí quando ele tá na lama, no meio dos porcos, ele cai em si. E aí ele começa a se arrepender ali, né? Ele literalmente, quando ele se vê ali no meio da lama, ele começa a pensar em um plano pra voltar, né? Então, a primeira coisa que ele pensou foi em admitir o seu erro, admitir o seu pecado contra o seu pai ali naquele momento. E em segundo lugar, ele pretende pedir para o seu pai para voltar e ser tratado como um empregado. Então tem diferença ali. Ele não queria ser tratado como servo. O servo, ele trabalhava ali naquela terra e morava na terra. E os empregados eram comerciantes e trabalhadores que moravam nos vilarejos locais e eles recebiam um salário. E ele ia pedir para ser empregado e não servo, porque provavelmente ele pretendia trabalhar, receber o salário e pagar sua dívida para o seu pai. Então ele não queria ser um servo, ele queria ser um empregado de seu pai para conseguir pagar tudo que ele devia e restituir o seu pai, literalmente, né? Ele teve muito medo, a gente consegue ver que ele teve muito medo naquele momento ali, mas foi o que ele planejou, né, para conseguir voltar pro seu pai, pedir desculpa, mas como ele viu que as desculpas não seriam o suficiente, porque literalmente naquele momento ele deveria ser considerado como um morto para sua família, então ele pretendia chegar pro seu pai e pedir para trabalhar e restituir o que ele tinha levado da sua família, né? Então, esse era o plano, pagar a sua dívida, chegar pro seu pai e tentar se reconciliar de alguma forma, mas ele nem esperava que o pai perdoasse, então queria ser tratado como empregado e pagar simplesmente a sua dívida, né? Na história, a gente chega agora na última cena desse primeiro ato. Então, depois dele ter chegado no fundo do poço, ele volta e na terceira cena, quando ele volta pra casa, imagina ele com a mochilinha voltando pra casa e o pai o avista de longe, o pai corre em direção ao seu filho, desesperadamente, ele corre na direção do seu filho. E naquela época, né, o pater familias, né, o pai ali, ele não corria, aquilo ali era uma atitude que não cabia ao representante, ao patriarca, a cabeça da casa, né, um homem importante correr não era adequado naquela época. Uma criança podia correr, as mulheres, mas o pai, o homem, o responsável ali, eles não corriam, era deselegante. E o pai não se importou com nada disso. Ele correu, levantou suas vestimentas e saiu correndo, mesmo mostrando as pernas ali, ele corria em direção ao seu filho. Então, foi realmente um ato de alegria, um ato que demonstrava que o pai estava muito feliz, que ele só queria encontrar o seu filho. Ele vai e se atira no seu filho e o beija. Ele recepciona esse filho com o coração todo dele ali. Quando ele enxerga de longe, ele não esperou o filho chegar, nada. Ele foi correndo ao encontro do seu filho, o beijou, abraçou e recebeu o seu filho. Então o filho automaticamente ia começar o discurso que estava prontinho ali. Ele ia pedir desculpa, ia pedir para ser um empregado, tudo aquilo que a gente falou, ele já estava com o discurso pronto e o pai não quis nem ouvir, interrompeu o filho, falou para os servos: depressa, peguem a melhor roupa para vestir o meu filho. E a melhor roupa que tinha ali era a roupa do próprio pai. Então ele ia pegar a melhor roupa para vestir o filho, ele abraçou, o beijou, recepcionou esse filho da melhor forma que tinha ali. O pai, com essa atitude, ele tá dizendo mais ou menos isso. Eu vou ler o trechinho do livro. Não vou esperar você liquidar sua dívida. Não vou esperar que cumpra o protocolo de humilhação. Você não vai precisar conquistar o direito de voltar a fazer parte da família. Vou simplesmente aceitá-lo de volta. Vou cobrir sua nudez, sua pobreza e seus farrapos com as roupas do meu ofício e da minha honra. Então aquele abraço, aquela corrida do pai, colocar as melhores roupas significavam
significava tudo isso, que ele não ia esperar os rituais de humilhação, o trabalho para pagar essa dívida, nada disso. Ele estava feliz por ter o seu filho de volta ao lar. E aí ele pede para matarem o novilho da engorda, né? O melhor que ele tinha ali. Naquela época, as refeições não costumavam ter carne, porque era um alimento caro. Então só tinha carne nos alimentos das pessoas em momentos muito festivos, em festas muito grandes. E ele mandou matar o melhor novilho ali da engorda, né? Para o banquete que ele faria para o seu filho. Então deve ter vindo a cidade toda, fez uma festa gigante para celebrar a volta do filho, né? E aí a gente começa a perceber que o amor e o perdão de Deus, ele pode absorver e restaurar qualquer pecado e qualquer erro. Seja quem você for, seja o que você... Não importa o que você fez. Deus está ali pronto com amor e perdão para restaurar os seus pecados. Então a gente vê nessa história uma graça assim que transborda, realmente transborda. A gente não consegue entender, porque o ser humano não é capaz de gerar tamanha graça e tamanho amor igual de Deus. E aí nessa história o filho percebe que na casa do seu pai tem muito mais do que alimento, tem uma graça inexplicável. E aí, apesar da beleza, né, que a gente pode ver nesse primeiro ato, vamos conversar sobre isso agora. É um assunto sério. Tem muitas pessoas que interpretam essa parábola como se ela estivesse contrariando, né? Concluem que a parábola contradiz doutrinas tradicionais cristãs, né? Eles dizem que não existe a expiação do pecado. É como se as pessoas interpretassem muitas vezes que não tem necessidade de um Deus salvador, né? De um Salvador que pagasse pelos nossos pecados na cruz. Porque se Deus, vamos pensar aqui, se Deus, ele é um Deus de amor universal, que aceita perdoar todo o pecado, né? Ele ama incondicionalmente, então para que um Salvador que morresse na cruz por nós? Mas a mensagem da parábola não é essa, né? Se fosse essa mensagem, Jesus terminaria a parábola nesse exato momento, no regresso do filho para casa. Mas ele não acaba por aí, né? Então o primeiro ato ele vai nos mostrar a gratuidade da graça de Deus. Mas o segundo ato ele nos revela a grandeza dessa graça e o verdadeiro auge da história. Então a gente não pode isolar esses atos, né? Agora a gente viu a história do primeiro filho, mas ali, depois desse banquete, a história continua no segundo ato. Então agora a gente vê a história do irmão mais velho perdido, né? Então, ao ouvir dos servos que o irmão mais novo voltou e o seu pai fez um banquete para o irmão mais novo, o irmão mais velho chegou a hora dele desonrar o seu pai, né? E é muito curiosa essa parte, porque o irmão mais velho a gente automaticamente pensa realmente: que justiça é essa, né? Ele ficou lá do lado do seu pai, trabalhou, nunca saiu do lado do seu pai, e quem tá recebendo a festa é o irmão mais novo. Então o pai, no meio da festa, ele sai para falar pro seu filho, porque o filho mais velho não entra na festa. Isso também desonrava o pai, né? Então chegou o momento do segundo filho desonrar o pai, porque naquela época também um anfitrião, uma pessoa que estava dando a festa, sair para implorar para o filho entrar pro banquete, isso daí desonraria bastante o seu pai naquela época, né? Era bem humilhante. E aí o filho mais velho coloca pra fora. Ele fala que trabalhou arduamente, e o pai nunca deu nem um cabrito para ele celebrar com os amigos dele. O pai, ele ouve aquele filho, né? E fica ouvindo que o filho falou que ele não deu nenhum cabrito, avalia um novilho da engorda, né? E o que o pai fez custa muito mais do que isso, na verdade. Porque quando ele restitui o filho mais novo, ele dá todos os direitos de novo para aquele filho mais novo, né? Então ele fica tendo direito à sua herança, que é 1/3 da riqueza daquela família, que já era bem menor do que antes, que ele já tinha levado uma parte embora e gastado tudo, né? Então a gente se pergunta novamente, que justiça é essa?
E aí ele fala de forma muito desrespeitosa com o seu pai, como se ele falasse, olha aqui, você não me deu nada, eu fiquei trabalhando aqui pra você. Imagina isso naquela sociedade, em que o respeito era muito importante, né? Era algo que se valorizava muito. Então falar dessa forma com seu pai era algo que se respeitava muito aquele patriarca, né, naquele momento. E aí, como é que o pai vai reagir perante a rebelião do filho mais velho, né? O que vocês acham que ele vai fazer? Será que ele vai expulsar o filho também? Não. O pai, ele pede para o filho entrar para o banquete. E ele, nessa atitude, demonstra que ele não era isso o principal, né? Apesar do filho ter ofendido o pai, o filho mais velho ter ofendido o pai, ele convida o filho para entrar no banquete de novo, né? E ele demonstra que assim como ele não quer deserdar o filho mais novo, ele também não quer deserdar o filho mais velho. Porque seria facilmente também outra atitude que o pai poderia expulsar o filho mais velho de casa e não ter mais herança nenhuma por tamanho desrespeito. Mas assim como ele não fez com o mais novo, ele também não quer fazer com o mais velho, e cabe ao mais velho querer entrar no banquete ou não. E aí ele deixa a pergunta, né? E aí, você vai querer entrar? Sim ou não? Você vai se juntar a mim no banquete? E também foi uma atitude inesperada e generosa do pai, né? Novamente, uma atitude que a gente realmente não espera, principalmente naquele contexto, uma atitude muito generosa, de mais uma vez se humilhar, sair, né, como anfitrião ali para ir buscar o seu filho, e de encontro ao seu filho. E aí, exatamente quando a gente começa a pensar em todas essas coisas, a história chega ao fim. E por quê, né? A gente fica pensando, e aí, o que vai acontecer agora? Porque Jesus não terminou essa história e nos disse o que aconteceu ali. O que o filho mais velho fez? Porque os verdadeiros alvos da história são os fariseus. Vocês lembram quem estava escutando a história, que eram os pecadores e os cobradores de impostos, que eram comparados com o filho mais novo, e os filhos mais velhos eram comparados com os fariseus, os certinhos, que faziam, né, as regras todas do cristianismo naquela época. Então o verdadeiro alvo da história era o filho mais velho e os fariseus, né? E que mensagem é essa? Qual a conclusão que a gente chega, afinal? E a resposta dessa pergunta virá à tona nos próximos capítulos. Gente. E aí a gente acaba esse segundo capítulo desse livrinho com Jesus redefinindo muitas coisas. Redefinindo a nossa relação com Deus. Tudo que a gente sabia sobre o relacionamento com Deus, ele começa a redefinir. Ele redefine sobre o que é o pecado. Ele redefine sobre o que é estar perdido e o que é ser salvo. Então a ideia de justiça, o contexto de justiça ali naquele momento, de ser salvo, de ser perdido, da nossa relação com Deus, tudo começa a ser ressignificado. E nos próximos capítulos a gente começa a entender melhor qual é o significado dessa mensagem. Gente, se vocês gostaram, se ficaram curiosos para saber o que acontece, quais são as abordagens dos próximos capítulos, no próximo sábado a gente vai estar lançando o próximo capítulo, né? O vídeo do próximo capítulo. E eu espero que vocês reflitam nessa história, fiquem pensando como vocês se enxergam como o filho mais novo, como o filho mais velho, o que vocês fariam nessa situação. E no próximo capítulo a gente vai entender melhor um pouquinho dessa mensagem. Beijos, fiquem com Deus.